Olá, esse é o quadro Você Sabia? No vídeo anterior deste quadro eu tinha deixado no final uma enquete para votar em qual balé eu iria falar nesse vídeo. Foi uma disputa super acirrada e por um voto La Fille venceu. Então nesse vídeo eu vou contar a história e as curiosidades sobre La Fille Malgardé. Quem criou La Fille Malgardé era um cara chamado D'Auberval. Para que todo mundo entenda um pouquinho sobre como que La Fille Malgardé nasceu, é preciso que vocês saibam uma coisa muito legal. D'Auberval era discípulo de Noverre. Noverre era um cara que transformou um balé de corte. O que a gente entende de balé de repertório é uma evolução desse balé de corte que evoluiu para balé de action até chegar nesse formato balé de repertório que a gente tem hoje. Antigamente, nesse balé de corte, a função era entreter o rei. Basicamente, bobo da corte. A realeza ia lá, contratava um balé, esse balé durava um tempão, a galera usava máscara, tinha fala, e o objetivo era entreter o rei. Noverre não gostava desse formato, e com a criação da escola da França e a evolução da dança em si, ele achava que o balé tinha que ter um outro formato, no qual ele titulou balé de action, e neste formato, o balé não era mais aquela pantomima cômica pro rei. Era um balé que já tinha um formato de contar história, e aí ele foi lapidando tudo isso. Em 1760 ele escreveu a primeira carta da dança, codificando as posições e entre outras coisas que ele reivindicou para a dança, que é o não uso de fala, o abandono das máscaras, tirar aquelas roupas pesadas e colocar roupas mais leves para que os bailarinos pudessem se movimentar melhor, entre outras coisas com relação à estrutura. Ele queria que os balés contassem uma história, que essa história tivesse nexo e que uma coisa muito importante, que essa história tivesse a ver com a vida real, fosse próxima das pessoas daquela época, as pessoas daquela época de 1700. Nesse meio caminho de transição, de transformação deste balé de action, a gente tem D'Auberval, que era um bailarino de Noverre. Ele começou a dançar com Noverre em 1761 e dançou por 22 anos sendo um super bailarino. Noverre fala coisas super incríveis dele, que ele tinha um corpo lapidado por deuses, que ele era super sensível, super artístico e muito inteligente. Durante esse período que ele foi o primeiro bailarino, ele dançou na França, na Ópera de Paris. Aí quando ele saiu fora, porque ele não se deu muito bem com um diretor novo daquela época, ele vai para uma cidadezinha chamada Bordeaux. Nessa cidade, ele cria uma pequena companhia onde ele começa a criar, como ele é discípulo de Noverre, ele continua na mesma trajetória. E uma das características de D'Auberval, que estava impressa em todos os balés que ele criou, era sempre a questão cômica. E quando ele cria La Fille desponta e aparece muito bem, porque nada mais é do que uma super crítica social, porque em La Fille a monarquia não ganha. No finalzinho do balé, quando o monarca vai se casar com a camponesinha escolhida e ela acaba não casando com ele, acaba casando com o camponês, a plateia foi ao delírio, porque afinal de contas era o que as pessoas queriam ver, a vida real, as coisas contadas como elas realmente são, e não essa coisa que era contada no balé de corte, de sempre a realeza e a realeza sendo o primeiro plano e blá blá blá. E por falar em primeiro plano, uma curiosidade legal é que em 1717 foi a primeira vez que teve um balé sem fala nenhuma, porque até então os balés eram falados. E uma outra coisa muito massa é que em 1734 foi a primeira vez que uma bailarina dançou no primeiro plano, porque até então toda a cena era sempre feita por homens, e foi só a partir de 1734 que as mulheres foram ganhando mais espaço e rompendo esse tabu de que os homens tinham que fazer toda a cena. Falando especificamente sobre La Fille, sobre a construção dessa história, quando ele estava lá nessa cidadezinha, ele foi com a galera dele para uma espécie de excursão para Londres, e foi lá em Londres em 1786 que ele apareceu pela primeira vez com a história La Fille pra galera, que foi esse sucesso que eu falei por causa dessa representação dos camponeses e a queda da monarquia. Naquela época o balé não tinha esse nome, o balé se chamava um balé de palha, que é a passagem do mal para o bem. A música deste balé era uma coxa de retalho de coisas populares, mas o balé foi um super sucesso. Ele volta para a cidadezinha dele, e lá na cidadezinha dele, alguns anos depois, 1789, que ele monta La Fille inteiro. Uma coisa legal é que ele se inspirou para contar a história de La Fille através de um quadro. Tem um amigo dele que chama Charles Maurras, que escreveu num livro contando que eles estavam passando por uma loja, e aí eles pararam em frente a uma vitrine, olharam para a janela dessa loja e viram lá dentro uma pintura. Nessa pintura era um cara correndo, uma senhora muito brava atirando um chapéu que ele provavelmente tinha esquecido nele, e uma menina debruçada na janela aos prantos. E aí Maurras conta
conta que ele ficou olhando aquela cena por algum tempo e aí depois, pam, foi dali que ele tirou La Fille e criou toda essa história que a gente conhece hoje. Depois que ele estreou lá na cidadezinha dele em 1789, esse balé foi refeito no Ópera de Paris. E aí quando ele é refeito no Ópera de Paris, ele já é refeito nesse formato de balé de repertório que a gente conhece hoje. Porque lá atrás, quando o D'Auberval lançou ele lá na cidade dele, ele ainda tinha essa característica de balé de action, que não é o balé de repertório que a gente conhece hoje. Então foi em 19 de setembro de 1927 que Jean Aumer recria La Fille, pede para Harold criar uma música baseada nas trilhas sonoras populares e remonta para o Ópera de Paris num formato de balé romântico, e daí recebe esse nome, La Fille Malgardée. No Rio de Janeiro só foi estrear La Fille em 1928 com a Anna Pavlova como primeira bailarina. Agora vamos à história. No primeiro ato, a gente tá na parte externa da propriedade da Simone. Do lado esquerdo tem a casa dela, do lado direito tem uma queixaria e no meio, lá no fundo do palco, tem uma espécie de portão por onde as bailarinas geralmente passam. Logo assim que abre a cortina, Alice sai da casa dela e ela vai procurar o Colas, que é o amor da vida dela. Ela não encontra ele, ela fica meio desapontada, aí ela arranca uma fita do próprio Roland e amarra na cerca para que ele saiba que ela esteve ali e que lembrou do compromisso marcado com ele. Aí ela vai embora, tristinha, pra casa dela, e na sequência ele chega com os amigos dele, vê a fita, amarra no cajado, bate na porta dela pra dar oi, e aí entra Simone em cena pela primeira vez e dá um chega pra lá nele, mandando ele embora. No primeiro ato inteiro é exatamente isso: Simone impedindo que Cola se aproxime de Lissa e eles fazendo de tudo pra que isso aconteça. As amigas dela chegam, vai todo mundo pra colheita, a mãe dela não deixa ela ir porque ela tem que fazer os serviços de casa, e aí é nesses momentos que ela tá trabalhando em casa que rolam umas cenas bem bonitinhas e famosas, que é a cena que ela dança com ele com a fita, a cena que a mãe dela manda ela fazer queijo e aí ela tá fazendo queijo e ele vai ajudar ela. Quando chega no finalzinho da primeira cena, vem Tomás e Alain, filho dele, pra fazer uma espécie de contrato de casamento entre Lisse e Alain. Claro que a Alice fica puta da cara porque ela não quer casar com ele, e aí eles vão todos pra colheita pra uma espécie de vamos comemorar tudo isso. Chegando lá na colheita, que é a segunda cena do primeiro ato, rola uma espécie de festa em volta da colheita, onde todo mundo dança, que aí tem aquela dança com aquele pau de fita, que é super famosa de La Fille. Em algumas montagens não tem a fita, mas tem o trigo, que é uma representação de uma lenda da época. Tem a cena famosa que a própria mãe, Simone, dança com os sapatinhos de madeira com outras bailarinas, que é uma cena super cômica. E aí de repente começa a chover e todo mundo vai embora e acaba o primeiro ato. No segundo ato, tudo se passa dentro da casa da Simone. Chega da rua, ela vai pro teatro, aí ela acaba adormecendo, aí a Alice tenta pegar a chave da porta pra poder fugir, mas não consegue. Aí nesse meio tempo a galera chega da colheita pra receber o pagamento e pra guardar as coisas. O Colas acaba entrando escondido e aí rola uma cena deles na sala da casa, e quando a mãe dele tá chegando, ele foge e se esconde no quarto dela. Como a Simone já tá esperando Tomás trazer o filho dele pra selar o casamento, ela manda a Lissa pro quarto se arrumar, e quando o Tomás chega com o filho dele, ela meio que aproveita tudo aquilo ali pra fazer uma coisa pública, tipo, ó, minha filha vai se casar com fulano de tal, uma espécie de festa. E quando ela vai até o quarto buscar a Alice, ela descobre que Colas tá lá dentro, e aí, tipo, já era, não tem mais como. E aí todo mundo que tá ali faz um super esforço pra que ela abençoe o casamento. Ela, com muito contra-gosto, desmancha o contrato que ela tinha feito com Thomas e abençoa o casamento da Lissa com Colas. E aí no final do balé é o padedê da Lissa com Colas casando e a galera em volta fazendo uma super comemoração da união. Então é isso. Pro próximo vídeo, escrevam nos comentários se vocês querem que eu conte a história de O Lago dos Cisnes ou O Quebra-Nozes. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de ativar o sininho para receber notificações e compartilhar esse vídeo com quem precisa saber dessa história. E até mais! Exibido. Sai. Não!